Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, falando de economia. Como é que foi esse ano de 2012? Bom, o dado oficial do PIB não fechou, talvez cheguemos a 1%, talvez um pouco menos, o que é fraco, né? Muito ruim na comparação com os países emergentes. Para 2013, né, tem que melhorar, né? Mas nós temos um cenário animador, professor, para 2013? Olha, eu acredito que esse cenário ainda não está desenhado, certo? Mas nós temos capacidade, o brasileiro também tem a capacidade, muitas vezes, de ser um pouco mais criativo. Recentemente, eu ouvi aqui, inclusive no seu programa de rádio, Renato, você entrevistou um empresário de Palhoça, sim, que estava falando sobre uma possível implantação futura de uma indústria para a aviação, motores de avião, desenvolvimento, que está surgindo ali. O próprio prefeito de Palhoça, que acabou de sair, ele disse também que conseguiu passar, num período de 8 anos, o orçamento do município de 40 para 400 milhões de reais, orçamento anual. Então, realmente, a gente vê que essa região está desenvolvendo, está crescendo. Então, nós temos bolsões crescendo e nós temos que aproveitar essas oportunidades para que todos possam crescer harmonicamente. Santa Catarina é um estado, eu entendo que Santa Catarina é um estado fácil para se desenvolver. Está precisando do empurrão, daquilo que nós já falamos aqui. Por exemplo, tem que fazer um anel viário nessa região? Todos concordam que tem. Quando vai sair, ninguém sabe. Tem que concluir essa maldita BR-101, que a cada final de ano você tem pena das pessoas que estão vindo para o nosso estado, gastaram dinheiro aqui e ficam presos. Eu não sei se eu viria, mas muita gente ainda faz este sacrifício. Você acaba de citar o problema de aeroporto. Nós temos um aeroporto que está sendo planejado para 2015, mas ainda não tem os acessos nem licitados. É um negócio inacreditável. É inacreditável o que acontece. Então, acho que a decisão do investimento público tem que ser imediata. A presidente Dilma parece que percebeu isso. Tanto é que, nos últimos dias do ano passado, ela fez uma decisão por decreto de fazer alguns investimentos imediatamente, sentindo que se investiu muito pouco. Você veja, por exemplo, enquanto um país como a China investe 40% do seu PIB, e o PIB da China é algumas vezes maior que o nosso, aqui nós investimos 18%, quer dizer, e mesmo assim muito pouco. Então é preciso ser otimista, é preciso ser catarinense, da Gema dizer o seguinte: Santa Catarina é um estado de gente criativa, de gente desenvolvida. Está se fazendo algum esforço? Está. Isso vai melhorar? Vai, mas tem que acreditar. Pois é, agora é o seguinte, a indústria catarinense, hein, que anda chorando bastante nos últimos tempos aí, em função da questão do câmbio e tal, nós temos uma característica exportadora. 2013, 2002 foi um ano até que razoável. Não foi razoável. Alguns setores, evidentemente, estão sofrendo mais que outros, né? Outros estão crescendo. Você pode ver que nós vamos ter uma surpresa boa em toda essa história aí, quando se fizer economia estado por estado. Santa Catarina, evidentemente, vai ser um destaque, né? Sem dúvida. Eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso aí. O drama todo desses episódios, primeiro, nós ficamos muito amarrados a um famoso Mercosul. E quando a Argentina tosse, nós pegamos uma gripe. O que aconteceu durante 2010, 11 e 12, né? A maioria das empresas exportadoras se voltaram, as que puderam, para o mercado interno. E essas estão se recuperando rapidamente. Então, já com uma outra, de São Bento do Sul. Que São Bento do Sul passou no primeiro instante para a mudança que São Bento tem hoje. Então, o problema é esse, nós precisamos ter uma parte, precisamos exportar, precisamos, mas precisamos atender o mercado interno.
Renato, eu queria fazer uma colocação, até voltando um pouquinho antes, só para o espectador saber que quando a gente discute esses problemas, não é questão só da infraestrutura, mas problemas desde o alvará, entender que as coisas, elas às vezes não é só do Estado, às vezes é do governo federal, às vezes é município, aí é município. A legislação é atrasada, nós temos problema nós passamos o apagão agora de celular, que foi uma coisa mais absurda que nós estávamos conversando há pouco aqui. Como é que pode um país que está querendo criar polos de excelência e não ter uma conexão de celular que tu consegue baixar alguma coisa na internet? Mas isso é qualidade de gestão. O governo federal nem privatizou, nem estatizou. Ele deu a concessão, criou uma série de agências reguladoras, com um cabide enorme de emprego, com um custo enorme. Quer dizer, vai faltar dinheiro para investimento, mas não tem a menor dúvida. Marcos. E quando fala em Santa Catarina, só para concluir o raciocínio, eu tenho uma dúvida, Laura, que é, será que nós somos tão bons assim ou será que o resto do país é que é ruim? Comparado a quê, né? Isso aqui é o problema. Comparado a quê? O problema não é você ser tão bom e os outros ser tão ruim. É a forma como atuam. Nós somos um povo diferente. O Sul é diferente do restante do Brasil, gente. Verdade. Não adianta nós insistir. Nós falamos a mesma língua. Mas só. Porque você chega lá no Norte e Nordeste e eles dizem que nós roubamos eles. Desculpa a expressão, mas é isso aí que eu escuto. Certo? E que temos que dar muitos favores para ele e tudo, porque eles é que fizeram o Sul. Bom, como eu não sei. Até quem sabe foi, eu não sei. A idade que eu tenho, eu desconheço. Eu acho que nós não podemos ficar olhando, como o secretário Paulo Bornal fala, ficar olhando pelo... Não, nós esquece. temos que olhar para frente. Sem dúvida. Vamos tratar da nossa vida. A internet, nós vamos construir nosso centro de excelência. Acabou, é isso aí. Depois nós vamos em esfera federal tentar brigar por melhor infraestrutura. Agora nós não podemos ficar esperando. Não. Eu acho que o Estado está dando passos largos, né, professor? Exatamente. Com relação às empresas. Sim, eu vejo, bem. Não, por isso que eu disse que Santa Catarina vai ser destaque, eu não tenho dúvida. Agora, mas tudo isso aí tem o lado ruim perante o restante do país. Sim. Porque quando Santa Catarina precisa terminar, e eu não falo de hoje, da 101, né? Porque 101 a culpa não é só do Lula, é do Fernando Henrique Cardoso, que também não cumpriu a promessa dele, do tempo, porque ele não tinha mandato de 8 anos, ele tinha um mandato de 4. Quando ele disse que ia fazer a 101 de Garuva a Florianópolis. Não terminou em 8, na verdade, né? Porque o outro veio, não, eu faço o Sul. Também já entrou a Dilma, né? Já temos 2 anos da Dilma, os 8 dele, 10, 18 anos. Não, é talvez ela saia e não fique uma vergonha. Então, é 101, é 470, é 270, é 282. E a questão, a gente pega aqui a BR-101, Morro dos Cavalos, vamos gastar aqui um caminhão de dinheiro a mais em função do problema indígena. Mas o Renato, grave... Não, mas indígena tem que ser respeitado, mas e aí? Foram lá no Paraguai, trouxeram meia dúzia de índio e puseram ali, o que é isso, cara? O custo da máquina pública é um entrave para o crescimento do nosso país. O que nosso colega está colocando. Uma coisa séria. A gente já vem debatendo isso, né, há muitos anos, que é o famoso custo Brasil. Quer dizer, tudo é mais caro a partir da negociação com qualquer tipo de governo. É mais caro com a prefeitura, é mais caro com o Estado, é mais caro com a União. Então, por quê? Porque sabe que a União não vai pagar correto, que o município não vai pagar corretamente, não vai pagar nos prazos combinados, que já se falou aqui. E aí gera esse problema de um custo que é imposto alto, é uma burocracia que come todo o processo. Uma gestão inchada, cara e ineficiente. Pessoal, vamos ver o que está... Só para concluir ali, só dizer o seguinte para você. Essa melhora que nós temos aqui, a performance que o sul do país tem, né? Como é que eles olham? Eles não precisam da ajuda nossa, eles não precisam de nada lá, porque eles se viram lá, eles são ricos e são autossuficientes. Vamos lá aqui, o José Mendonça, ele diz assim, o governo nos últimos 10 anos se especializou em arrecadar cada vez mais, mas está gastando mal. O governo não investiu em infraestrutura como deveria e como seria necessário
para o desenvolvimento do É o país. custo da máquina pública. Eu diria, José Mendonça, que ele está completamente de acordo com o que vem. Resumiu, né, o que a gente discutiu aqui. Está discutindo aqui. Realmente, a estrutura começa a partir do governo e a iniciativa privada faz a outra parte. Pessoal, obrigado pela atenção de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com. Amanhã a gente vai receber 4 novos vereadores aqui em Florianópolis para que eles analisem as primeiras medidas adotadas pelo prefeito da capital, César Souza Júnior. Até amanhã. Tchau.